Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Doutor das Crianças e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Hoje vamos falar de um nome grande, esclerodermia juvenil. Parece difícil, né? Mas eu vou explicar tudinho, bem simples. O que é isso? É uma doença autoimune rara. Significa que o corpinho, sem querer, começa a criar uma camada de pele dura, como se fosse casca de árvore. Isso acontece antes dos 16 anos, então chamamos de juvenil. Existem duas grandes formas. Preparem-se para o placar. Forma 1, localizada, também chamada morféia. Ela fica mais na pele e nos músculos debaixo dela. Forma 2, sistêmica. Aí, além da pele, órgãos importantes como pulmões e coração podem entrar na história. Sabia que, de cada 100 crianças com esclerodermia, mais ou menos 85 têm a forma localizada e 15 têm a forma sistêmica? E que as meninas ficam doentes 4 vezes mais que os meninos? É como se em um time de 5 jogadoras, só uma fosse menino. Vamos olhar mais de perto a forma localizada. Ela tem 5 jeitos de aparecer. 1. Morféia em placas. Parece uma manchinha oval que fica durinha. 2. Morféia linear. Forma uma faixa como se alguém passasse um giz reto na pele. 3. Morféia generalizada. Várias placas que se juntam. 4. Morféia panesclerótica. É rara e pode endurecer pele, músculo e até o osso em volta de um membro inteiro. 5. Morféia mista, mistura de tudo isso. Já a forma sistêmica tem 2 jeitos principais. Um é o cutâneo limitado, com pele dura só nas mãos, braços, pés, evolução mais lenta. O outro é o cutâneo difuso, que pega braços, pernas e tronco rapidinho e pode atingir pulmão ou coração cedo. Falando nisso, por que essa doença acontece? Há pistas genéticas, alguns genes que aumentam o risco, e fatores de fora, como poeira de sílica ou certos solventes. Mas calma! Mesmo com esses fatores, a doença continua sendo muito rara. Numa cidade com 100 mil crianças, só 3 teriam esclerodermia. A Nina, minha amiga curiosa, achou esse número assustador. Eu disse: Nina, pense em um estádio cheio de crianças. Quase ninguém lá teria a doença. Isso ajuda a entender como é raro. Vamos aos primeiros sinais. A pele muda de cor, fica avermelhada ou arroxeada, depois vai endurecendo. Às vezes coça ou esquenta. Se isso aparecer, médico logo. Quanto antes, melhor. Médicos usam ferramentas especiais. Capilaroscopia, uma câmera que olha os vasinhos da unha. Ultrassom de alta frequência. Parece o exame que vê o bebê na barriga, mas foca na pele. Score de Rodnan. O doutor aperta a pele em 17 lugares e dá notas de dureza. E não para por aí. Na forma sistêmica precisamos vigiar o que está escondido. Pulmão. Até 40 em cada 100 crianças podem ter inflamação ou pressão alta nas artérias. Coração. Pode inflamar o saquinho em volta, causar batimentos diferentes, estômago e esôfago, refluxo ou dificuldade de engolir, rins, crise de pressão alta forte, mas isso é menos comum em crianças do que em adultos. Como saber se o órgão está bem? Equipe multidisciplinar. Nome chique para um time de especialistas. Reumatologista pediátrico, dermatologista, pneumologista, cardiologista, fisioterapeuta e psicólogo. Quando trabalham juntinhos, o diagnóstico sai até 40% mais rápido. Agora, a parte que todo mundo pergunta: tem tratamento? Tem, sim. 1. Metotrexato é o remédio mais usado para deixar a pele menos dura. 2. Se o pulmão entra na dança, ciclofosfamida ou micofenolato dão uma força. 3. Casos difíceis podem receber rituximab, um biológico. 4. Para o fenômeno de Raynaud, quando dedos ficam roxos com frio, usamos remédios que relaxam as veias. 5. E nunca esquecemos da dupla dinâmica, fisioterapia e terapia ocupacional. Elas mantêm o corpo mexendo sem dor e sem perder movimento. Importante, todos esses remédios existem no SUS, mas às vezes o médico precisa escrever um relatório especial porque alguns são caros. E não é só remédio que importa. Estudos mostram que quase 7 em cada 10 crianças sentem ansiedade ou tristeza. Bullying por causa das manchas é real. Léo, que ouve nosso programa lá do interior, contou que um colega zoou a mancha na sua perna. Conversar, buscar psicólogo e grupos de apoio faz toda a diferença. A escola também tem papel. Algumas crianças faltam muito por causa de consultas e cansaço. A lei garante adaptações, prova oral, tempo extra, aulas online quando preciso e até transporte gratuito para a fisioterapia. E a família? Cuidar cansa. Pesquisas mostram que muitos pais ficam ansiosos e alguns até deixam o emprego para acompanhar a criança. Por isso, os serviços de saúde oferecem grupos para cuidadores, ajuda do assistente social e orientações sobre benefícios como o BPC. Tem novidade chegando. Pesquisadores testam tocilizumab, que bloqueia a interleucina 6, nintedanib,
antifibrótico que protege o pulmão, abatacept, que freia uma parte dos glóbulos brancos. Estes estudos ainda estão em andamento, mas trazem esperança de pele mais macia e órgãos mais protegidos. E se você precisa de atendimento, saiba que os grandes hospitais universitários como HU-USP, HCPA e HU-UFMG têm ambulatório de reumatologia pediátrica. O encaminhamento é feito pelo posto de saúde via CISREG. Se a viagem for longa, a lei garante transporte pelo TFD. Seu plano de saúde também deve cobrir os remédios aprovados. Se negar, abra uma reclamação na ANS. Em 85 de cada 100 casos, o problema se resolve rápido. Recapitulando rapidinho. Esclerodermia juvenil é rara, mais nas meninas, e tem forma localizada e forma sistêmica. Começa na pele, mas pode ir ao pulmão, coração, estômago e rins. Diagnóstico precoce é chave. Tratamento envolve remédios, fisioterapia e apoio psicológico. Escola e família recebem direitos para ajudar no dia a dia. Pesquisas trazem novas esperanças. Quem diria que um assunto tão complicado caberia em 15 minutinhos, hein? Se você perceber pele endurecida, dedos que viram gelo no frio ou cansaço sem motivo, procure um médico. Informação é nosso superpoder. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil. E tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.